Capítulo 41. Um ferreiro trabalhando. Ding. Sugestão de um ferreiro experiente. 2. Missão vinculada. Dificuldade. D. Como você atendeu aos requisitos ideais que Tristan tem para qualquer pessoa que deseja embarcar no caminho da ferraria, ele apresentou o sistema a você. Qualquer ferreiro acabaria por se familiarizar bem com a árvore tecnológica. Como você mostrou um desempenho espetacular nas missões anteriores que ele lhe deu, ele tem certeza que você conseguirá surpreendê-lo mais uma vez. No entanto, ao contrário das missões anteriores, não há corrida contra o tempo. Ele sabe muito bem que o que pede está além do que você pode fazer atualmente, mas tem certeza de que, com tempo suficiente, você conseguirá. Dependendo de quão bem você for bem-sucedido em sua tarefa, ele poderá lhe dar mais do que você esperava. Requisitos da missão: maior que forjar um equipamento, 0/1. Recompensas da missão: afinidade mais 80 com Tristan, 5.000 XP, 25 pontos de tecnologia, um conjunto de projetos de grau comum. Penalidade da missão: afinidade menos 100 com Tristan, nível menos 2, fim da linha de missão. Há algo errado com a missão? Tristan perguntou enquanto inclinava ligeiramente a cabeça em confusão. Em sua mente, ele tinha certeza de que Valir receberia muito bem a missão que acabara de lhe dar. Na verdade, ele pensou que Valir estaria ansioso para começar o mais rápido possível. No entanto, o choque estampado em todo o rosto do último enquanto ele franzia a testa dizia o contrário. Não há nada de errado com a missão. Valir balançou a cabeça, respirando fundo algumas vezes para se acalmar. Mas você não acha que é muito cedo para me dar uma missão como essa? Eu não deveria ter recebido uma missão sua onde eu aprimore minhas habilidades de martelar primeiro ou algo assim? Para ser honesto, foi isso que planejei dar a você como minha segunda missão, disse Tristan em resposta, indo em direção à fornalha para acender o fogo. Ajoelhando-se para se aprofundar na fornalha, ele continuou: mas então pensei, já que você completou todas as missões que lhe dei até agora em um curto período de tempo, eventualmente pensei que uma missão como essa pareceria inútil para você. Com isso, decidi pular a parte em que você se familiariza com o manejo de um martelo e, em vez disso, começar a forjar um equipamento. Ao dizer isso, um pequeno fogo finalmente começou a arder dentro da fornalha, o que o levou a dar alguns passos para trás antes de jogar alguns pedaços de lenha nela. Depois de a sentir satisfeito com o tamanho atual do fogo, ele se virou para olhar para Valir. Claro, não há corrida contra o tempo neste caso. As pessoas têm seu próprio ritmo quando se trata de finalmente aprender um novo ofício. Então, que tal? Você está pronto para o desafio? Tristan perguntou enquanto se dirigia para outra parte da ferraria, vasculhando caixas para encontrar um pedaço de metal que atendesse às suas necessidades. Se não, eu poderia modificar a missão para você. É melhor você ficar grato por eu já ter experiência em forjar, Valir não pôde deixar de murmurar em resposta. O que é que foi isso? Felizmente, quando Tristan estava procurando uma peça de metal perfeita para forjar, ele não ouviu as palavras murmuradas por Valir. Eu disse que sim, aceitarei o desafio. Valir soltou um leve suspiro depois disso. Fico feliz em saber. Tristan riu enquanto caminhava até a bigorna, deixando cair o metal que havia escolhido em cima dela antes de pegá-la com uma pinça. Jogando o metal na fornalha quente para aquecê-lo, ele colocou a pinça de lado enquanto perguntava a Valir: você já terminou de desbloquear todos os avanços necessários? Quase terminado, respondeu Valir, uma tela de notificação aparecendo na frente dele alguns segundos depois. Ding! Você desbloqueou os seguintes avanços: menor que controle básico de fogo LV. Um maior que, menor que conhecimento básico de materiais LV. Um maior que, menor que conhecimento básico de equipamento LV. Um maior que, menor que forjamento básico NV. Um maior que, menor que aprimoramento básico NV. Um maior que. Como você não atingiu a classificação mínima de classe, os avanços intermediários na árvore de tecnologia de produção foram selados por enquanto.
Como você desbloqueou menor que forjamento básico maior que, você ganhou a habilidade passiva, maestria de forjamento básico. Como você desbloqueou menor que controle básico de fogo maior que e menor que forjamento básico maior que, você ganhou a habilidade ativa, criação de equipamento básico. Como você desbloqueou menor que conhecimento básico de materiais maior que e menor que conhecimento básico de equipamentos maior que, você ganhou a habilidade ativa, modificação de equipamento básico. Como você desbloqueou menor que aprimoramento básico maior que, você ganhou a habilidade ativa, aprimoramento de equipamento básico. Depois de fechar a tela de notificação, Valir foi em frente e abriu sua lista de habilidades. Uma leve risada escapou de sua boca enquanto ele olhava para as 4 habilidades adicionais que havia obtido. Embora todos eles ainda estivessem no nível 1, ele não pôde deixar de sentir que estava cada vez mais perto de ascender a sua desejada classe de Rank 1. Finalmente sentindo que está um passo mais perto de se tornar um ferreiro de verdade, Tristan disse ao ouvir Valir rir, soltando sua própria risada logo depois. Eu conheço a sensação. Quando desbloqueei essas habilidades da árvore tecnológica, não pude deixar de me sentir animado também. Ah, está pronto. Assim como ele estava relembrando seu passado, Tristan pegou o metal que estava aquecendo na fornalha com a pinça que havia colocado ao lado antes. Depois disso, ele colocou-o na bigorna, sentando-se na frente dela enquanto pegava seu confiável martelo. Tetang. Logo depois, o som de metal colidindo contra metal pôde ser ouvido preenchendo toda a ferraria, que tinha um tom um tanto melódico. Enquanto martelava, Tristan olhou para Valir e perguntou: Ei, Valir. Se você não estiver ocupado hoje, quer me ver forjar uma arma do zero? Afinal, essa é a tarefa que lhe dei na missão. Claro, por que não? Estou livre o dia todo de qualquer maneira. Valir encolheu os ombros em resposta, ficando ao lado de Tristan para ter a melhor visão de todo o processo de forjamento. Enquanto observava Tristan trabalhar o metal, ele não pôde deixar de compará-lo com a forma como trabalhou com o metal em sua vida anterior. Ele definitivamente não está desperdiçando nenhum movimento. Além disso, pude sentir seu entusiasmo e paixão pela ferraria a cada golpe. Antes de forjar uma arma de metal, primeiro você tem que aquecê-la em uma fornalha para que ela se torne mais maleável. Depois disso, você a martela, moldando-a gradativamente para assumir a forma da arma que você deseja, Tristan disse no meio dele martelando. É claro que, depois de algum tempo, o metal eventualmente esfria, então você tem que colocá-lo de volta no forno antes de repetir o mesmo processo novamente. Resumindo, essa é a essência da ferraria, disse ele enquanto encolheu os ombros, colocando o metal que estava martelando de volta na fornalha. Por enquanto, você deve se concentrar nessas partes, quero dizer, no aquecimento e no martelamento. Quanto ao revenido e outros processos, ensinarei isso mais tarde. Falando nisso, quando eu terminar com este, que tal você tentar forjar? Tristan perguntou logo depois. Claro, por que não? Em resposta, Valir encolheu os ombros. Agora que penso nisso, por que você está forjando outra arma? Você já não forjou muita coisa. Isso pode ser verdade. Tristan assentiu. No entanto, estou forjando esta arma em preparação para a próxima maré de monstros. Damian me pediu especificamente para forjar uma para ele. Como você sabia sobre a maré de monstros? Claro, depois de ouvir a resposta de Tristan, o foco de Valir não estava mais no propósito da forja. É claro que, em resposta à pergunta de Valir, Tristan não pôde deixar de olhar para o jovem ao seu lado como se ele fosse um idiota. Valir, você sabe que sou um detentor de classe Rank 2, certo? Somente o silêncio atendeu à pergunta de Tristan depois disso. Fim do capítulo. Capítulo 42 Experimentando. Após o final estranho daquela conversa, um silêncio ensurdecedor envolveu os dois, apenas o som de metal colidindo contra metal o quebrou. Em meio à contínua alternância entre silêncio e clamor, Valir continuou a observar Tristan moldar o metal que manuseava.
No início, ele não tinha certeza do que Tristan estava tentando fazer, sua única pista era o fato de que ele estava achatando o metal em uma longa folha. Felizmente, agora que cerca de meia hora se passou desde que ele começou, o metal assumiu uma forma mais definida, finalmente permitindo-lhe descobrir o que Tristan estava fazendo. A lâmina de uma espada larga. Damian usa espadas largas? Com esse pensamento em mente, Valir não pôde deixar de perguntar. Você ainda não o viu em ação? Tristan perguntou em resposta, olhando para Valir logo em seguida. Ao ver Valir balançar a cabeça, um leve sorriso não pôde deixar de aparecer no rosto de Tristan. Se for esse o caso, você terá uma surpresa ao vê-lo em ação durante a maré de monstros. Ele é um monstro com a espada larga, continuou ele, deixando sua memória muscular assumir o controle enquanto colocava o metal na fornalha mais uma vez para torná-lo mais maleável. Já estive nesta aldeia antes mesmo de Damian se tornar o líder dos guardas da aldeia, então posso dizer sem dúvida que ele é provavelmente um dos melhores, se não o melhor da aldeia, quando se trata de lutar com espadas largas. A única coisa que o impede de mostrar todo o seu poder no momento é a espada larga que ele está empunhando, disse Tristan, fazendo com que Valir concentre-se um pouco mais de atenção na lâmina que o primeiro estava forjando. É uma lâmina que forjei para ele sob o comando do líder da guarda anterior. No entanto, eu fiz essa lâmina pensando em um novato detentor da classe Rank 1. Se ele colocar as mãos nesta nova lâmina, não sei quão poderoso ele se tornará. Terminando sua peça, Tristan riu levemente enquanto exercia mais força em cada golpe, finalizando o formato geral da lâmina da espada larga. Eventualmente, com um golpe final, Tristan olhou para a lâmina que ele havia martelado até o fim, enxugando o suor da testa enquanto sorria. Ao pegá-lo, um leve brilho pôde ser visto na superfície enquanto a luz interagia com o metal. Verificando de vários ângulos, Tristan assentiu satisfeito ao sentir que a lâmina que segurava era tão perfeita quanto poderia ser. Colocando-o na fornalha mais uma vez para aquecê-lo para temperar, Tristan olhou para Valir ainda de pé e disse, tudo bem, esta é provavelmente a única coisa que irei forjar hoje, sua mão na forja. Sente-se. Quando Valir ouviu essas palavras, sua mente não pôde deixar de ficar em branco por um momento, imaginando se toda a experiência que ele acumulou no passado voltaria, assim como sua experiência de combate voltou depois de todas as lutas pelas quais passou. Respirando fundo para acalmar os nervos, Valir foi em frente e sentou-se em frente à bigorna, pegando o martelo que Tristan havia colocado em sua superfície. Análise, Valir murmurou logo depois, curioso para saber que tipo de martelo Tristan empunhava durante o forjamento. Ding. Martelo de forja refinado, nível 15. Raridade, raro. Um martelo de forja feito com o melhor metal que a Vila Astarto poderia oferecer. Embora possa não parecer, um ferreiro experiente colocou muito esforço e paixão na criação do martelo que empunhava, aumentando a taxa de sucesso de uma criação em 7%. Observações: você não é digno de segurar isso. Você mesmo fez esse martelo de forjamento. Valir não pôde deixar de perguntar a Tristan depois de ler a descrição do item. De fato, eu fiz. Tristan assentiu, continuando a ficar de olho na lâmina que colocou na fornalha. Na verdade, é comum que os ferreiros criem seu próprio martelo de forjamento ou qualquer ferramenta de que necessitem. De qualquer forma, aqui está um pouco de cobre para você moldar ao seu gosto, disse ele, jogando um pequeno bloco de cobre em direção a Valir. Enquanto esperava que a lâmina atingisse a temperatura ideal para a têmpera, Tristan havia vasculhado um pouco de cobre nas mesmas caixas onde conseguiu o metal que usou para seu próprio forjamento. Com a ajuda de seus atributos elevados, Valir pegou o bloco de cobre com facilidade, colocando-o na bigorna antes de olhar para Tristan mais uma vez. Embora ele soubesse o que fazer com o pedaço de metal diante dele em termos de processo, havia algo que ele precisava obter de Tristan antes de poder realmente começar. Tristan, não existe algum tipo de guia que eu possa seguir enquanto forja? Ah, quase esqueci. Ao ouvir essas palavras, Tristan ponderou um pouco sobre isso,
apenas para seus olhos se arregalarem quando ele abriu a tela e interagiu com ela um pouco. Assim que um som de notificação ressoou em sua mente, ele disse a Valir: quase esqueci que há uma etapa crucial antes de você começar a aquecer e martelar metal. Ponto que é ter um projeto. Ding, você obteve o projeto para Copper Dagger, de Tristan Melfon. Quando uma onda de informações entrou na mente de Valir, Tristan continuou a explicar. Embora seja possível nas classes mais altas forjar uma arma sem seguir qualquer projeto, para nós nas classes mais baixas, é mais ou menos obrigatório seguirmos um projeto. As plantas dizem para um T, afinal, ele está lá apenas para servir de guia. De qualquer forma, vá em frente e comece sua tentativa, disse Tristan. Ainda preciso ficar de olho na lâmina que estou esquentando. Vendo que não havia mais motivos para atrasar o início do processo de forjamento, Valir assentiu levemente e pegou uma pinça próxima, usando-a para pegar o cobre que lhe foi dado antes de colocá-lo na fornalha. Alguns minutos depois, Valir recuperou o cobre da fornalha, acelerando um pouco o passo, pois sabia que o melhor momento para martelar o metal era quando ele ainda estava brilhando em amarelo-laranja. Com isso, ele sentou-se em frente à bigorna e agarrou o martelo com força antes de levantá-lo no ar. E então, Tetang, com um nível decente de força, Valir deu seu primeiro golpe no cobre, fazendo com que um som sempre familiar ressoasse por toda a ferraria enquanto Tristan olhava para tudo com um leve sorriso. Porém, ele não pôde observar enquanto a lâmina atingia a temperatura ideal, o que o levou a retirá-la antes de temperá-la em um barril de óleo frio. PSSSHHHH. Enquanto isso acontecia, Valir continuou a mover a mão, gradualmente moldando o cobre em uma forma mais plana. No primeiro momento em que ele baixou o martelo, foi como se uma represa tivesse se aberto em sua mente, permitindo que a experiência que ele teve em forjar em sua vida passada viesse à tona conforme a maneira como ele empunhava o martelo, crescia cada vez melhor a cada balanço. Em algum momento, Valir encontrou uma espécie de ritmo, aumentando a velocidade com que ele martelava o cobre. Enquanto esperava a lâmina esfriar, Tristan deu uma olhada em Valir para ver como ele estava, rindo interiormente ao imaginar Valir martelando o cobre que ele lhe deu até formar um pedaço. Em vez disso, o que ele viu foi Valir empunhando o martelo como se fosse uma extensão de seu braço, martelando o metal como se cada golpe tivesse um propósito específico. Nesse ponto, ele não pôde evitar deixar seu queixo cair levemente quando uma pergunta surgiu em sua mente. Eu acabei de encontrar um ferreiro natural. Fim do capítulo. Capítulo 43. Um natural, ou uma fraude. Enquanto ele continuava a observar Valir martelando o cobre, a boca de Tristan ficou cada vez mais aberta pelo choque que sentiu, imaginando como um iniciante como Valir tinha tanta habilidade e delicadeza quando se tratava do martelo, considerando como foi o primeiro deste último tempo empunhando um. Eu inadvertidamente encontrei um ferreiro natural. Ele não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Porém, quanto mais observava Valir trabalhar o metal à sua frente como se fosse uma brincadeira de criança, mais certo ele ficava desse pensamento. Embora fossem raros, os ferreiros naturais não eram inéditos. Relembrando seu passado, onde ainda era aprendiz de ferreiro, Tristan se lembrou de uma época em que conheceu uma pessoa mais ou menos da mesma idade que ele, que estava sendo apontado como o futuro rosto da ferraria. Naturalmente, como ainda era um jovem, Tristan não pôde deixar seu ciúme tomar conta de sua racionalidade, eventualmente desafiando aquela pessoa para um duelo sobre quem poderia forjar a melhor arma. Por causa desse evento, Tristan foi iluminado para o mundo dos ferreiros naturais, pessoas que pareciam ter um talento natural para a ferraria, como se fosse seu propósito na vida se tornarem um. Não é de surpreender que a pessoa que ele desafiou fosse um daqueles ferreiros naturais, cujo produto final era uma arma que era uma raridade maior do que a que ele havia produzido. Agora, tendo superado essa fase, Tristan não pôde deixar de sentir-se tonto por se tornar professor de um ferreiro natural, deixando sua mente vagar enquanto se perguntava quão famoso seria o nome de Valir nos anos seguintes.
Embora, ao pensar sobre isso, também houvesse outra possibilidade de que Valir pudesse ser além de um ferreiro natural. Pensando nessa outra possibilidade, os olhos de Tristan não puderam deixar de escurecerem quando ele pensou, ou ele é natural, ou está apenas escondendo toda a experiência passada que realmente teve em ferraria antes de decidir aprender comigo. Se Valir ouvisse o que estava acontecendo na mente de Tristan no momento, Valir provavelmente lhe diria que ele estava certo, considerando que ele tinha experiência anterior em ferraria. Isto é, em sua vida passada. No entanto, quanto mais Tristan pensava nisso, mais plausível parecia. A maneira como ele está empunhando o martelo parece que ele já tem experiência em manejá-lo de antemão. Além disso, a maneira como ele martela o metal parece que há propósito e intenção por trás de cada um. Não parece errático nem nada. Eventualmente, ele soltou um leve suspiro. Não há razão para eu chegar a conclusões precipitadas. Agora que penso nisso, Valir veio até mim com sua árvore tecnológica ainda bloqueada, então há uma chance maior de ele ser natural em vez de ser uma fraude. Então, novamente, quem sabe se esse é realmente o caso? Vou ter que descobrir isso sozinho. Com esse pensamento em mente, Tristan removeu a lâmina do cano antes de inspecioná-la mais uma vez. Assentindo satisfeito com o resultado da lâmina, ele a colocou de lado por enquanto, decidindo adiar o afiamento da lâmina depois que Valir terminasse sua tentativa. Coincidentemente, naquele exato momento, Valir percebeu que estava muito absorto em martelar o metal enquanto permitia que sua experiência passada assumisse o controle. Mudando a marcha para manual, ele diminuiu consideravelmente o ritmo, notando que o metal à sua frente tinha assumido aproximadamente a forma da adaga na planta que Tristan lhe deu, com alguns pontos até mostrando detalhes não vistos na planta. Quase esqueci que esta deveria ser minha primeira tentativa de forjar, pensou Valir, xingando-se interiormente por ter ficado absorto. Porém, não muito tempo depois, ele soltou um suspiro interior, lembrando que já fazia muito tempo desde a última vez que ele forjou algo. Na verdade, a última vez que ele forjou algo foi cerca de 1 ano e meio antes da batalha final, o que foi mais ou menos uma razão pela qual Valir ficou absorto em forjar do nada. Embora eu pudesse mostrar que definitivamente tenho as habilidades para isso, a pior coisa que posso fazer é mostrar que posso forjar algo com sucesso na minha primeira tentativa, ele murmurou interiormente, seu martelar se tornando cada vez mais desleixado com o passar do tempo. Se eu fizer isso, Tristan definitivamente ficará desconfiado. Na verdade, acho que ele já está. Ao dar uma rápida olhada em Tristan, perguntando-se se este ainda estava no processo de temperar a lâmina que havia forjado, ele viu Tristan olhando para ele atentamente, o que não pôde deixar de deixar Valir um pouco nervoso. Felizmente, com algumas respirações profundas, ele conseguiu acalmar seus nervos, permitindo-lhe continuar aquecendo e martelando o metal à sua frente, embora em um ritmo muito mais lento do que antes. Ei, Tristan! Quando Damian perguntou se você poderia ajudar a defender a vila contra a maré de monstros, você foi contra a ideia no início. Em algum momento, Valir fez essa pergunta a Tristan, encontrando um ritmo mais lento, porém mais compreensível, para trabalhar. Surpreendentemente, Tristan balançou a cabeça com a pergunta, aproximando-se de Valir para ter uma visão melhor de seu progresso. Eu não fui contra a ideia. Na verdade, quando ouvi falar da maré monstruosa, pensei que seria bom se eu pudesse ajudar. Mas não seria mais benéfico para você continuar fabricando armas em vez de lutar contra os monstros? Valir perguntou em resposta, a adaga diante dele aparentemente precisando apenas de mais algumas dezenas de golpes para ser completada. Se eu fosse outro ferreiro, provavelmente teria dito sim, respondeu Tristan. No entanto, na minha opinião, se você continuar fabricando armas, mas não tiver tempo para experimentá-las, as armas que você acabará fabricando serão inferiores, considerando que a essência das armas não está lá. Aqueles que apenas fabricam armas, mas não as usam, são os piores tipos de ferreiros. Claro, você provavelmente poderia dizer que eu não pratico o que prego, mas eu pratico,
disse Tristan depois, enquanto uma aura sanguinária logo emanou de seu corpo. Embora você possa conhecer minha classe principal, que é um ferreiro experiente, tenho certeza de que você ainda não conhece minha subclasse. Bem, ao contrário das subclasses de outras pessoas, que provavelmente seriam uma classe de produção útil, minha subclasse é uma classe de batalha, especificamente uma classe de batalha que se concentra em usar todos os meios para derrotar o inimigo antes de você, disse Tristan enquanto controlava seu aura. Qual é o nome da subclasse, você pode perguntar. Bem, você poderia perguntar a Damian, ou usar a análise em mim, eu realmente não me importo. De qualquer forma, termine isso primeiro. Ao ouvir essas palavras de Tristan, Valir concentrou sua atenção no pedaço de metal à sua frente, martelando-o em mais alguns pontos com um pouco de delicadeza. Alguns segundos depois, ele olhou para o progresso que havia feito, um leve sorriso adornando seu rosto ao perceber que a adaga estava a alguns golpes de estar completa. No entanto, ao lembrar que não queria que Tristan soubesse que poderia forjar algo com sucesso em sua primeira tentativa, ele interiormente se desculpou com o metal antes de bater com o martelo nele algumas vezes com força total, causando a formação de amassados consideráveis em seu metal superfície. Enquanto fazia uma careta interior para o produto final, Valir coçou levemente a cabeça enquanto colocava o martelo que empunhava ao lado. Então, pegando a adaga, ele a entregou a Tristan, que tinha uma leve carranca no rosto enquanto olhava para o que Valir lhe deu. Eu acho que isso está feito. Fim do capítulo. Capítulo 44 Advento da Maré. Olhando para a adaga deformada que foi dada a ele, Tristan não pôde deixar de franzir a testa enquanto tentava avaliar a primeira tentativa de forjamento de Valir. Tentando encontrar as palavras certas para dizer, ele ficou em silêncio por alguns minutos antes de finalmente abrir a boca. Bem, para sua primeira tentativa de forjar algo, eu diria que isso é muito bom. Ao ouvir isso, Valir não pôde deixar de sorrir levemente em resposta, assentindo. Porém, enquanto ouvia Tristan falar, ele pensava interiormente, se ao menos forjar algo com sucesso na primeira tentativa não fosse suspeito. Claro, eu poderia dizer a Tristan que forjar a adaga com sucesso na primeira tentativa foi um acaso, mas ele definitivamente perceberia que tenho experiência no longo prazo. Para ser honesto, a sua forma no início foi excelente, continuou Tristan. Você tinha um ritmo estável. Ao mesmo tempo, você martelava o metal com grande propósito e intenção, algo que todos os ferreiros deveriam ter como objetivo alcançar durante o forjamento. Então, ele soltou um leve suspiro. No entanto, com o passar do tempo, foi como se eu estivesse observando outra pessoa martelando o metal inteiramente. Você ficou mais desleixado, seu ritmo ficou mais lento, seu controle sobre sua força ficou mais confuso, enfim, tudo ficou pior. Se você mantivesse sua forma desde o início até o fim, então eu estaria segurando uma adaga de cobre completa no momento, disse Tristan, fazendo Valir olhar para baixo. Claro, ainda há mais alguns processos depois disso para realmente torná-lo uma adaga, mas você sabe o que quero dizer. No início, pensei que estava no caminho certo, então continuei, disse Valir algum tempo depois, rapidamente inventando uma desculpa para sua piora gradual no desempenho. Embora, com o passar do tempo, eu tenha ficado cada vez mais inseguro se o que estava fazendo era correto, então tentei me corrigir. Perto do fim, eu não sabia mais se o que estava fazendo era certo. Quando Valir soltou um suspiro, Tristan olhou para a adaga que recebeu mais uma vez antes de olhar para o homem à sua frente. Depois de alternar entre os dois por um tempo, ele finalmente deu alguns conselhos a Valir. A questão é a seguinte, Valir. É impossível para nós, ferreiros, não adivinharmos se o que estamos fazendo é certo ou errado. No entanto, o que separa os verdadeiros ferreiros dos amadores é o fato de que os verdadeiros ferreiros não permitem que suas dúvidas os desviem. Eles mantêm suas dúvidas em mente, mas não agem de acordo com elas. Em vez disso, eles seguem em frente com suas ações até que eles chegar ao fim. Tristan olhou Valir diretamente nos olhos.
Então, com uma expressão solene, ele lhe disse: o que estou dizendo é, tenha um pouco mais de confiança em si mesmo, Valir. Não deixe que suas dúvidas afetem o que você está fazendo, siga suas ações e veja até o fim. Ao ouvir essas palavras, Valir não pôde deixar de concordar com a cabeça, lembrando-se das muitas outras vezes em que ouviu essas mesmas palavras serem ditas a ele no passado. Mesmo que parecesse que tal conselho poderia vir naturalmente para qualquer pessoa, essa parte foi o que impediu a maioria dos ferreiros amadores de se tornarem ferreiros por direito próprio. Na verdade, Valir levou alguns meses em sua vida passada para entender completamente essa citação, cometendo centenas de erros antes que sua mente finalmente entrasse na mentalidade certa. Não é de surpreender que, com seu vigor renovado por tal conselho, Valir estivesse ansioso para tentar forjar mais uma vez. No entanto, percebendo o entusiasmo estampado no rosto de Valir, Tristan balançou a cabeça. Embora eu gostaria que você praticasse suas habilidades de forjamento, não podemos fazer isso enquanto isso. Por que isso? Valir perguntou, imaginando o que estava impedindo Tristan de continuar praticando. Você esqueceu o que vai acontecer daqui a alguns dias? Em resposta, Tristan olhou para ele com uma pitada de confusão. A maré de monstros? Você não vai aprimorar suas habilidades de combate ou algo assim? Ah! Em vez de receber uma expressão de surpresa de Valir, o que Tristan recebeu foi sua indiferença. Mas isso não é realmente uma razão para me impedir de tentar uma segunda vez, não. Valir, não há limite de tempo para sua missão, Tristan o lembrou. Você pode se concentrar na missão após a maré de monstros ou, se quiser, continuar depois de um mês, não me importo. Por enquanto, temos que nos concentrar na próxima maré de monstros. Afinal, qual é o sentido da sua missão se não há ferreiro para onde voltar depois dela? Ao ouvir essas palavras, foi um interruptor acionado na mente de Valir. Deixando escapar um suspiro, ele olhou para Tristan, seu olhar implorando para que ele lhe desse uma segunda chance. Infelizmente para ele, Tristan foi inflexível, balançando a cabeça em recusa. Com isso, Valir levantou-se de seu assento e virou-se para deixar o ferreiro, com seu andar desanimado. Claro, enquanto Tristan observava Valir sair da ferraria desanimado, ele não pôde deixar de se sentir um pouco mal pelo entusiasmo do cara. Eventualmente, com um leve suspiro e um arranhão na cabeça, ele disse a ele: que tal isso? Eu lhe dou uma tentativa de forjar todos os dias até a maré dos monstros. Você está livre para tentar forjar o quanto quiser. Naquele instante, o olhar um tanto apático no rosto de Valir desapareceu, transformando-se em um olhar cheio de determinação e perseverança enquanto ele olhava para Tristan com vigor renovado. Negócio! Uau! Com isso, ele saiu da ferraria para voltar ao quartel, deixando Tristan um tanto sem palavras sozinho na ferraria. Por alguma razão, ele não pôde deixar de sentir que Valir estava brincando com ele. Bem, contanto que ajude a defender a vila contra a maré de monstros, não me importo. Encolhendo os ombros logo depois, ele foi pegar a lâmina que havia temperado antes de colocá-la em cima da bigorna. Agora que a parte difícil acabou, era hora de ele transformar a lâmina em uma arma de verdade. Reticências. Assim que Valir voltou ao quartel, ele foi ao refeitório para almoçar. Depois de terminar de comer, ele foi para o campo de treinamento para aprimorar seu controle sobre sua lança, percebendo que havia muito mais pessoas do que o normal. Felizmente, não demorou muito para ele perceber que essas eram outras pessoas tentando melhorar ao máximo suas habilidades de combate antes que a maré de monstros chegasse. Depois de algumas horas no campo de treinamento, ele foi para seu dormitório e descansou, apenas para se levantar para a patrulha noturna naquela noite. Em suma, essa foi a rotina de Valir pelos próximos 4 dias. De manhã, ele iria para a ferraria e tentaria forjar uma adaga, depois de algum tempo, retornaria ao quartel e passaria algum tempo no campo de treinamento antes de sair em patrulha naquela noite. Na noite anterior à suposta maré de monstros, Valir verificou sua tela de status e percebeu que ainda tinha cerca de 10.000 XP sobrando.
relembrando as recompensas que obteria na missão relacionada à maré de monstros, enquanto ao mesmo tempo pensava em como cada grama de poder ajudaria a garantir que o ferreiro sairia ileso, Valir foi em frente e atualizou as duas habilidades de combate que possuía. Jing, você gostaria de gastar 4.433 XP para atualizar Pers para o nível 5. Você gostaria de gastar 4.433 XP para atualizar Maestria Básica de Lança para o nível 5? Sim. Depois de aceitar as duas instruções que apareceram diante dele, Valir seguiu em frente e fechou os olhos, adormecendo rapidamente em preparação para o ataque que estava por vir. Reticências, reticências, reticências. Jing, a missão de emergência, Monster Tide, foi ativada. Vá para as muralhas da Vila Astarto o mais rápido possível. Fim do capítulo. Capítulo 45 Maré de Monstros, Prelúdio. MNNHH. Ainda no meio do sono, Valir não pôde deixar de abrir os olhos, sua consciência ainda meio acordada, pois já fazia algum tempo que ouvia sons de sirenes. À medida que sua consciência ficava cada vez mais desperta, ele percebeu que os raios do sol ainda não haviam penetrado sua janela, o que ele interpretou como um sinal de que ainda poderia dormir um pouco mais. Porém, o INGGG, assim que seus olhos estavam prestes a fechar mais uma vez, o som de uma sirene estridente ressoou pela sala mais uma vez, forçando seus olhos a se arregalarem enquanto sua consciência despertava completamente por causa disso. Franzindo a testa, ele se sentou na cama, perguntando-se de onde vinha o som da sirene. Felizmente, a resposta à sua pergunta foi obtida rapidamente quando várias telas vermelhas cheias de texto grande apareceram diante dele, todas dizendo a mesma coisa. Jing, a missão de emergência, Monster Tide, foi ativada. Vá para as paredes da Vila Astarto o mais rápido possível. Por um breve momento, Valir olhou para as palavras nas telas em silêncio, piscando levemente confuso. Porém, não muito tempo depois, percebendo o que as telas estavam tentando dizer, ele fechou todas as telas à sua frente antes de sair rapidamente da cama, repetindo apressadamente sua rotina matinal antes de vestir um conjunto de uniforme dos guardas da aldeia. Depois de confirmar que havia amarrado firmemente a lança de madeira em suas costas, ele seguiu em frente e correu em direção aos portões da aldeia o mais rápido que seu agir pôde levá-lo, renunciando à ideia de tomar café da manhã por enquanto. Reticências. Depois de sair do quartel às pressas, ele percebeu que o céu ainda estava de um vermelho profundo e escuro, o que significava que ainda faltava algum tempo para o nascer do sol. Lembrando-se de como ele pensou que ainda poderia dormir alguns minutos antes porque o sol ainda não havia nascido completamente, Valir não pôde deixar de sentir vontade de se dar um tapa, apenas para controlá-lo logo depois. Felizmente, não demorou muito para que ele chegasse aos portões da aldeia, graças às ruas ainda sem gente a esta hora. Assim que chegou perto, percebeu que já havia algumas pessoas esperando nos portões, com expressões ansiosas ou nervosas. Fico feliz em ver você acordado, Valir. Quando chegou aos portões, Demian foi o primeiro a cumprimentá-lo. Em resposta, Valir assentiu, olhando para o homem à sua frente, pois nunca o tinha visto assim antes. Embora Demian usasse o uniforme dos guardas da vila por baixo, apenas um pequeno pedaço dele aparecia na armadura que ele usava, o que lhe dava a sensação de que poderia lutar contra dezenas ou centenas de monstros e ainda sair ileso. Presumo que você ainda não tomou café da manhã. Ele perguntou logo depois, ao que Valir também acenou com a cabeça em resposta. Apontando para uma determinada direção, Demian disse a ele, vá nessa direção e você poderá conseguir alguns lanches leves que vão te saciar. Rumble. Assim como Demian estava dizendo a Valir onde encher seu estômago, o chão começou a roncar, fazendo Demian murmurar uma maldição baixinho enquanto soltava um leve suspiro logo depois. Percebendo que Valir olhou para ele com uma leve confusão, Demian disse a ele, vá e pegue algo para comer agora. A maioria das pessoas aqui no momento tem classes variadas, então vou instruí-los a subirem pelas muralhas da vila com muita atenção, breve. Para nós, Valir,
Nosso campo de batalha é fora da vila. Damian deu um raro sorriso. Agora vá, encontre-me assim que saciar um pouco sua fome. Com isso, Valir assentiu antes de correr na direção que Damian apontou anteriormente. Depois de correr um pouco, ele chegou a um acampamento temporário, que foi dividido em duas partes. Uma parte era uma seção dedicada a cozinhar e servir refeições para aqueles que participariam da defesa contra a maré de monstros. A outra era uma área destinada exclusivamente aos participantes da defesa, permitindo-lhes comer em silêncio. Surpreendentemente, uma vez lá, muitas pessoas ocuparam a segunda parte, com algumas decidindo tomar o café da manhã em pé. Sabendo que o tempo era essencial naquele momento, Valir rapidamente seguiu para a primeira sessão e preparou uma refeição leve, pegando uma bandeja de comida algum tempo depois, antes de seguir para a segunda área. Coincidentemente, enquanto ele estava procurando um lugar para comer em silêncio, ele notou uma pessoa familiar vestindo uma armadura de couro, tomando seu café da manhã silenciosamente em meio à atmosfera um tanto sombria que emanava por toda a área. Se importa se eu sentar ao seu lado? Valir perguntou à pessoa, fazendo com que esta olhasse para ele um pouco em estado de choque antes de finalmente concordar. Então, dormiu bem, Tristan? Eu gostaria, disse Tristan em resposta, balançando a cabeça enquanto pedia a Valir que tomasse seu café da manhã. Fiquei acordado por horas ontem à noite, preparando tudo o que iria trazer para a maré monstruosa. Falando nisso, use isso. Vasculhando embaixo da mesa em frente à qual estavam sentados, Tristan tirou um simples peitoral de ferro, entregando-o a Valir. Pode não ser muito, mas ajudará no longo prazo. Recebendo o peitoral, Valir não pôde deixar de olhar para Tristan em estado de choque, perguntando-se por que este lhe daria um equipamento tão precioso. Felizmente, não demorou muito para ele entender o porquê, provocando uma risada saindo de sua boca ao ouvir as próximas palavras de Tristan. Claro, quando isso acabar, é melhor você devolver isso para mim, ok? Eu vou. Assentindo em resposta, Valir foi em frente e identificou o peitoral antes de colocá-lo, continuando a devorar seu café da manhã logo depois. Ding! Peitoral de ferro leve, nível 10. Raridade, comum. Defesa, 12 a 19. Um peitoral de ferro simples feito por um ferreiro experiente. Permite ao usuário mitigar alguns danos recebidos de ataques no peito. Observações. Por algum motivo, combina com você. Alguns minutos depois, Valir terminou seu café da manhã, o que o levou a se levantar e sair da vila. No entanto, por algum motivo, Tristan também se levantou. Por causa disso, ele não pôde deixar de perguntar: para onde você está indo, Tristan? Fora da aldeia, obviamente, disse Tristan como se fosse um fato. Percebendo a leve confusão no rosto de Valir, ele explicou: minha subclasse se inclina mais para o combate corpo a corpo. Embora quisesse perguntar mais sobre a subclasse de Tristan, Valir decidiu deixar o assunto em segundo plano por enquanto os dois saíam apressadamente da vila, percebendo que uma longa fila de defensores já havia sido formada. Enquanto os dois olhavam para a linha de defensores em silêncio, Damian se aproximou deles com uma expressão solene no rosto. Valir, Tristan. Com os dois balançando a cabeça em resposta às suas palavras, Damian acenou de volta antes de continuar. Valir, vá para a seção leste. Você acompanhará um dos capitães da guarda que coloquei lá como vice-líder. Quanto a você, Tristan, você me acompanhará no centro, onde está o peso da maré monstruosa, acrescentou ele, olhando para Tristan. Com um aceno de cabeça, Tristan acompanhou Damian até a linha de frente enquanto Valir se dirigia apressadamente para a seção leste. Uma vez em suas posições, Damian não pôde deixar de olhar além do horizonte, seus olhos notaram instantaneamente uma grande onda de monstros vindo rapidamente em sua direção. Homens, é hora de mostrar à aldeia a razão pela qual treinamos tanto. É tudo por esse gigante que está na nossa frente. Respirando fundo, Damian gritou de repente, fazendo com que todos ao seu redor ouvissem.
Já passamos por tantas marés monstruosas, vamos deixar essa nos matar. Senhor, não, Senhor. Todos na vizinhança exclamaram. Isso é exatamente o que eu queria ouvir. Damian assentiu satisfeito. A primeira onda está vindo em nossa direção, homens. Vocês sabem o que isso significa, certo? É hora de deixar todo o inferno solto. Não mostres misericórdia. Fim do capítulo. Capítulo 46 Maré monstruosa, a primeira onda. Enquanto Damian preparava todos na seção central para lutar contra os monstros da primeira onda, Valir acabara de chegar na seção leste. Não é de surpreender que todas as pessoas que já estavam lá olharam para ele com expressões curiosas, perguntando-se qual era o propósito de vir até aquela seção. Procurando por um pouco de ar, Valir olhou em volta para ver quem era o capitão da guarda Damian mencionado anteriormente, apenas para notar um rosto familiar entre as pessoas. Com um leve sorriso, ele se aproximou da pessoa. Eu não esperava ver você aqui, Leon. Você também foi designado para esta sessão? Em resposta, Leon deu um leve sorriso antes de abraçá-lo. Valir assentiu. Sim, Damian me disse para vir aqui. Segundo ele, serei o vice-líder da equipe ou algo assim. Ao ouvir o termo, vice-líder, sair da boca de Valir, algumas pessoas não puderam deixar de conversar entre si em um murmúrio, imaginando como o jovem diante deles foi designado vice-líder, embora em termos de aparência, ele não o fez, parecem ter as qualificações para tal posição. Quanto a Leon, quando ouviu o mesmo termo sair da boca do amigo, seus olhos não puderam deixar de se arregalar de surpresa. Sério, Damian realmente te contou isso? O que diabos você tem feito desde a última vez que te vi para Damian lhe dar tanta responsabilidade? Assim que Valir estava prestes a responder sua pergunta, uma mulher apareceu entre os dois, emanando uma aura arrepiante por todo o entorno imediato que fez algumas pessoas estremecerem antes de darem alguns passos para trás. Surpreendentemente, até Leon deu alguns passos para trás enquanto olhava para a mulher com uma pitada de medo no rosto. Percebendo isso, Valir olhou para a mulher diante dele em silêncio. Se excluíssemos a aura arrepiante que ela exalava atualmente, Valir tinha certeza de que muitos jogadores ficariam loucos por sua aparência assim que Greater Beyond fosse lançado ao público. Seu longo cabelo cinza prateado estava cuidadosamente preso em um rabo de cavalo, acentuando o formato geral de seu rosto. Em contraste, suas íris eram de um verde claro vibrante, emitindo uma sensação refrescante se alguém olhasse para ela. No entanto, essa sensação refrescante foi negada pelos trajes cinza escuro que ela usava, com um peitoral de couro e protetores de braços sendo sua única fonte de defesa além de suas roupas. No geral, a sensação que ela deu a Valir foi a de que ela havia escolhido uma aula focada em alta agi. Curioso para ver se sua hipótese estava correta, ele foi em frente e usou análise nela, cujo resultado apareceu em sua mente. Ding. Mistiveriel, nível 18. Classe, Gale Blade, Rank 1, Incomum. HP, 312 avos. MP, 216 avos. Estatísticas, 26 VIT, 26 STR, 61 AGI, 45 DEX, 18 INT, 18 SAB, 18 PER, 18 LUC. Observações, eu ficaria do lado dela se fosse você. No exato momento em que ele olhou suas estatísticas, Valir não pôde deixar de sugar interiormente muito ar frio em sua mente, tendo uma visão em primeira mão de quão drástica era a diferença entre suas estatísticas e as estatísticas de um Bona, feed detentor da classe Rank 1. O AGI dela já era mais que o dobro do AGI atual. E ela ainda nem havia atingido o pico do Rank 1. Embora Valir tenha renovado sua impressão da mulher diante dele, a mulher foi em frente e fez uma pergunta a Valir. Foi você quem Damian enviou para ser o vice-líder desta sessão? Esse seria eu. Valir assentiu em resposta. Você talvez seja o capitão da guarda que Damian me disse antes. Correto. A mulher acenou de volta, estendendo a mão logo em seguida. Mistiveriel, lâmina do vento de nível 1. Valir Zeihart,
Ao vê-la estender a mão, Valir a recebeu e deu um aperto de mão firme. Classe 0 Civil. Ao ouvir as últimas palavras de Valir, um pequeno clamor surgiu nos arredores, fazendo-se perguntar mais uma vez como alguém do mesmo nível que eles havia conseguido uma posição tão importante. Em resposta a isso, Misty olhou nos olhos de Valir, o que Valir surpreendentemente entendeu em um instante enquanto emanava toda a sua aura. Uau! Em um instante, uma aura muito mais forte do que qualquer um dos outros poderia exalar apareceu ao redor de Valir, fazendo com que todos ficassem em silêncio. Até mesmo Misty, que não esperava muito da demonstração de força, não pôde deixar de arregalar os olhos de surpresa com a cena. Alguns segundos depois, Valir retraiu sua aura enquanto o silêncio envolvia toda a seção leste. Tudo bem. Aproveitando o silêncio, Misty foi em frente e falou. Olhando para os monstros que se aproximavam cada vez mais de sua seção, ela disse, já que todas as pessoas que defendem esta seção estão aqui, deixe-me repassar o que mencionei antes. Para a primeira onda, todos os níveis 8 e abaixo deverão seguir para a linha de frente. Aqueles no nível 9 e acima deverão ficar atrás da linha defensiva, apenas para se moverem quando alguém na linha de frente estiver em perigo. Ao dizer isso, Misty ordenou que algumas pessoas avançassem. Para a segunda onda e todas as ondas subsequentes, formularemos um plano assim que descobrirmos quem são nossos oponentes. Fui claro? Sim, senhora! Todos exclamaram em uníssono, assumindo suas respectivas posições enquanto se preparavam para a onda de monstros que estava prestes a vir em sua direção. Quanto a Valir, ele olhou para tudo o que estava acontecendo por um tempo em silêncio, apenas para sua atenção ser atraída por Misty, que estalava os dedos para ele. Venha comigo, Valir, disse ela, fazendo com que Valir assente-se em resposta enquanto ele se dirigia apressadamente até onde ela estava. Depois disso, os dois caminharam um pouco, com Misty reorganizando as pessoas como julgava adequado, enquanto Valir continuava a observar em silêncio. Eventualmente, depois de alguns minutos de Misty mudando a disposição das pessoas em sua seção, Valir não pôde deixar de perguntar, por que você pediu àqueles com níveis baixos para agirem como linhas de frente para a primeira onda? Faz sentido ter-nos como linha de frente? Pelo que ele conseguia lembrar em sua vida passada em relação às marés de monstros, na maioria das vezes, jogadores de alto nível eram os que compunham a maior parte das linhas de frente. Então, quanto mais longe se afastava da frente, mais baixos os níveis ficavam, com aqueles nas linhas de trás tendo os níveis mais baixos entre aqueles que participavam da maré de monstros. É claro que Valir sabia que a razão pela qual os jogadores de alto nível estavam em à frente era porque eles seriam capazes de obter mais XP dessa forma. Porém, ele não sabia por que a aldeia não empregava a mesma tática, considerando que era incrivelmente eficaz. Felizmente, Misty tinha uma resposta para isso. É para dar a eles a chance de ganhar XP suficiente para aumentar seus níveis. Quanto mais pessoas de alto nível tivermos na aldeia, melhor poderemos proteger a aldeia a longo prazo. Pessoas de alto nível para fazer isso, embora, em algum momento, nossas posições sejam trocadas, onde eles estarão atrás das linhas defensivas enquanto nós estamos na linha de frente. De qualquer forma, sempre fique de olho se vir alguém lutando contra um monstro, disse ela, renovando mais uma vez a impressão que Valir tinha de Misty. Pode parecer que ela é indiferente e insensível, mas na verdade, ela é exatamente o oposto. Rumble. No momento em que os dois terminaram a conversa, um estrondo crescente ecoou pelos arredores, fazendo com que todos na seção leste olhassem para a frente deles enquanto um enxame de monstros se dirigia rapidamente em sua direção. Com isso, todos agarraram firmemente suas armas enquanto a expressão de Misty se tornava indiferente mais uma vez. Linha de frente. Avançar. Fim do capítulo. Capítulo 47 Maré de Monstro, Lâmina Gale. Cobrar. Quando Misty deu o comando para avançar, todos os que estavam na linha de frente exclamaram em uníssono, logo soltando gritos de guerra enquanto enfrentavam os monstros que vinham em sua direção.
Naquele momento, uma cacofonia de sons irrompeu do campo de batalha em frente à seção leste, o som estridente de metal cortando carne ecoando pelos arredores em meio aos rugidos bestiais e gritos de monstros sendo mortos. Enquanto isso acontecia, todos os que estavam atrás da linha defensiva assistiam ao desenrolar da luta de longe, com os nervos tensos pela incerteza se seu lado venceria ou não. No entanto, embora todos eles permanecessem vigilantes e se certificassem de estar cientes de qualquer problema que pudesse surgir no campo de batalha, a maioria deles havia relaxado um pouco, com alguns deles envolvidos em conversas inúteis sobre o número de monstros que a seção leste estava enfrentando, diminuiu gradualmente ao longo do tempo. Na verdade, em algum momento, Valir vagou pela linha defensiva, de olho no que acontecia no campo de batalha de vez em quando, enquanto ouvia passivamente as conversas que aconteciam ao seu redor. Assim como ele encontrou uma sensação de paz em meio a todo o caos que acontecia no campo de batalha, um homem familiar apareceu diante dele, provocando um leve sorriso no rosto de Valir. Você não está muito feliz por ficar atrás da linha defensiva, Leon. Há algo de errado com isso? Leon sorriu, passando o braço sobre o ombro de Valir antes de caminhar ao lado dele. Estou apenas aproveitando ao máximo a situação antes de irmos para o campo de batalha. Afinal, somos nós que lutamos contra os monstros de alto nível das ondas subsequentes. Quando Leon disse essas palavras, Valir foi em frente e usou a análise em seu amigo, cujos resultados o surpreenderam um pouco enquanto ele murmurava interiormente, pensar que ele está realmente a um nível de atingir o pico do rank 0. Ding, -- Leon Astrol, nível 9. Classe, Civil, rank 0. HP, 120 avos. MP, 90 avos. Estatísticas, 12 VIT, 12 STR, 12 AGI, 9 DEX, 9 INT, 9 WIS, 9 PER, 9 LUC. Observações: você poderia lutar contra esse cara sem problemas, mas isso seria bullying. Assim como aconteceu com Misty, Valir fez o resultado de Leon aparecer em sua mente, lembrando de manter seu campo de visão livre de qualquer distração em uma situação como essa. Fechando a tela logo em seguida, um pensamento eventualmente surgiu em sua mente, fazendo-o olhar para Leon. Falando nisso, onde estão Jonas e Louie? A seção oeste, Leon disse em resposta, com um sorriso amargo aparecendo em seu rosto. Ontem dissemos a Damian que seria ótimo se nós três estivéssemos posicionados na mesma seção. No entanto, devido a alguns acréscimos de última hora nas várias sessões, houve um desequilíbrio de poder, então Jonas e Louie tiveram que ser transferidos para a seção oeste, Ao ouvir a explicação de Leon, não demorou muito para que Valir chegasse a essa conclusão. Em resposta, Leon assentiu levemente. Depois de caminhar um pouco mais pela linha defensiva enquanto os dois conversavam sobre mais alguns tópicos, os dois eventualmente se separaram quando apenas algumas dezenas de monstros permaneceram no campo de batalha, fazendo com que ambos retornassem às suas respectivas posições. Depois de retornar à sua respectiva posição, Valir não pôde deixar de olhar para Misty a uma pequena distância dele, que olhava para o campo de batalha com uma expressão solene. Decidindo fazer a mesma coisa que ela, ele olhou para o campo de batalha logo depois, decidindo usar análise em alguns dos monstros contra os quais aqueles na linha de frente estavam lutando. Monstros de nível 5 e nível 6, Valir murmurou para si mesmo, encolhendo levemente os ombros algum tempo depois. Eles estão perdendo muito XP por não lutarem contra monstros do mesmo nível que eles, considerando que a maioria deles está em torno do nível 7 ou mais. No entanto, eles ainda ganharão muito XP com isso. Afinal, a quantidade pode compensar a qualidade, continuou ele. Depois de olhar para o campo de batalha por alguns minutos, interiormente calmo como os monstros agora contados em dezenas, ele virou a cabeça para olhar para Misty e fez uma pergunta, apontando para as pessoas no campo de batalha. Eles estarão na linha de frente na segunda onda também. A maioria deles. Misty assentiu em resposta.
Se nossas previsões estiverem corretas, então os monstros da segunda onda serão alvos ideais para a maioria das pessoas no campo de batalha neste momento. Claro, diremos a todos aqueles abaixo de um certo nível para ficarem atrás da linha defensiva e descansarem um pouco quando a onda passar, ela continuou, balançando a cabeça satisfeita logo depois enquanto gritava, linhas de frente, voltem para a linha defensiva e descanse um pouco. Ao ouvir isso, a maioria das pessoas no campo de batalha aplaudiu de excitação, enquanto algumas pessoas soltaram altos suspiros de alívio. No entanto, todos eles voltaram apressadamente para trás da linha defensiva, como se a exaustão provocada pela luta contra vários monstros não estivesse lá em primeiro lugar. No entanto, assim como todos aqueles na seção leste pensaram que poderiam ficar tranquilos, uma voz além da seção leste exclamou algo que fez algumas pessoas pararem no meio do caminho. Monstro desonesto! Monstro desonesto indo para a seção leste! Em um instante, todos aqueles que ainda não haviam conseguido chegar atrás da linha defensiva correram o mais rápido que suas pernas cansadas podiam aguentar, enquanto algumas das pessoas de alto nível seguiam para a frente da linha defensiva, pronto para enfrentar o monstro desonesto que havia sido anunciado. Quanto a Valir, uma vez que ele ouviu este anúncio de longe, suas pupilas não puderam deixar de encolher um pouco enquanto ele utilizava sua percepção ao máximo, eventualmente encontrando um monstro de longe fazendo uma corrida louca em direção à linha defensiva da seção leste. Embora a fraca aura que ele podia sentir do monstro de longe fosse suficiente para ele perceber que nenhuma das pessoas na linha de frente poderia lutar contra ele, ele foi em frente e certificou-se do nível do monstro através de análise. Infelizmente, os resultados da análise apenas exacerbaram ainda mais suas preocupações, eventualmente gritando, todos, recuem. É um monstro de nível 11. Ao ouvir que um monstro muito além do que eles poderiam controlar estava vindo em sua direção, quase todos na frente da linha defensiva recuaram o máximo possível, priorizando sua própria segurança em vez dos outros. Naturalmente, a visão não pôde deixar de fazer Valir franzir a testa, recuperando a lança nas costas enquanto pensava que teria que fazer um movimento. Mas antes que ele pudesse fazer isso, uma faixa cinza escuro passou zunindo pela linha defensiva, com apenas Valir sendo o único ali com a percepção necessária para segui-lo. Swish! Em apenas alguns segundos, a faixa cinza escura parou diante do monstro rebelde, apenas para a cabeça do monstro cair de seu pescoço logo depois, quando seu corpo sem cabeça caiu no chão com um baque surdo. Um silêncio ensurdecedor cobriu todo o campo de batalha depois disso, que logo foi substituído por aplausos e gritos de excitação e admiração daqueles que estavam atrás da linha defensiva da seção leste, bem como daqueles da parte direita da linha defensiva da seção central. Bem, acho que isso explica muito o nome da classe, Valir disse para si mesmo, rindo logo depois ao lembrar a velocidade com que a faixa cinza escuro havia chegado antes do monstro, muito mais rápido do que ele poderia desejar alcançar, no momento. Quanto a quem matou o monstro, Misty olhou para o monstro diante dela em silêncio antes de soltar um leve suspiro. Balançando a cabeça, ela sacudiu o sangue que escorria da lâmina que usou para matar o monstro antes de voltar para a linha defensiva da seção leste. Fim do Capítulo 48 Maré Monstruosa, a Segunda Onda. Enquanto Misty acertou um golpe certeiro no monstro desonesto que se dirigia para a seção leste, um homem da seção central assistiu a cena se desenrolar de longe, sua boca ficando boquiaberta, pois ele nunca tinha visto uma pessoa da vila tão decapitar a cabeça de um monstro de maneira fácil e limpa com um movimento rápido. Quem diabos fez isso? Tristan não pôde deixar de exclamar, sua expressão de admiração enquanto olhava para o homem de armadura ao lado dele. Cutucando o homem, ele perguntou, essa pessoa é recém-chegada à aldeia. Um recém-chegado? De jeito nenhum. Em resposta à pergunta, Damian balançou a cabeça. Então, com um leve sorriso, ele disse a Tristan, na verdade, você já conhece bem essa pessoa. Bem, vamos, fale logo, não me deixe em suspense. Tristan franziu a testa logo depois,
percebendo que Damian intencionalmente não mencionou o nome da pessoa que realizou o feito que acabara de ver. Virando a cabeça para o que estava na frente deles, ele repetiu: "Vamos, Damian. Apenas me diga já, a segunda onda está chegando." Bem. Ao ouvir o quanto Tristan queria saber quem era, Damian não conseguiu evitar de rir um pouco. Eventualmente, depois de respirar fundo algumas vezes, ele disse: "É Misty, Tristan. Misty fez isso." Místico. Tristan inclinou a cabeça, tentando vasculhar sua memória, já que o nome lhe era familiar. Depois de algum tempo, seus olhos se arregalaram de surpresa. "Espere, você está dizendo que aquela garotinha de alguns anos atrás realmente fez o que prometeu fazer?" Ao dizer isso, Tristan não pôde deixar de se lembrar da primeira vez que conheceu a garota. Foi em um dia fatídico quando duas pessoas chegaram ao ferreiro, Damian, que acabara de se tornar o líder dos guardas da aldeia naquela época, e a garota que ele eventualmente conheceu como Misty. De acordo com o que ele conseguia lembrar, Damian perguntou se ele poderia forjar uma arma específica para Misty, uma lâmina fina e aerodinâmica que lembrava mais uma espada do que um florete. Em resposta a isso, Tristan não pôde deixar de perguntar por quê, dizendo-lhes que qualquer espada serviria perfeitamente. Surpreendentemente, quem respondeu a essa pergunta foi a jovem Misty, que olhou para ele com olhos cheios de determinação antes de abrir a boca, dizendo palavras que ficaram gravadas em sua memória desde então. "Usuário existe. Ela é definitivamente a usuária de espada mais rápida que conheço." Tristan riu com a lembrança, uma pitada de orgulho em seu rosto, sentindo que ele tinha causado um impacto em como Misty tinha crescido e se tornado o que ela era hoje. Soltando um leve suspiro logo depois, ele olhou para Damian antes de assentir levemente. "Importa-se se eu fabricar uma lâmina para ela quando esta maré de monstros acabar?" "Seja meu convidado." Damian encolheu levemente os ombros. "Tenho certeza que Misty ficaria feliz em receber uma nova lâmina de você." Recebendo um sorriso de Tristan em resposta, Damian então concentrou sua atenção no que estava diante deles. Estreitando um pouco os olhos quando uma leve carranca apareceu em seu rosto, ele ordenou que algumas pessoas se aproximassem dele. "Diga às seções oeste e leste para se aproximarem um pouco mais do centro. Está quase na hora da segunda onda chegar." Reticências. No momento em que Misty retornou para a seção leste, quase todos estavam torcendo por ela, com alguns deles falando sobre como ela matou facilmente o monstro que havia se tornado rebelde. Em resposta a essas palavras, Misty sorriu levemente e acenou para eles, agradecendo antes de retornar à sua posição original. Parece que há algo em sua mente, Valir não pôde deixar de dizer a Misty assim que ela retornou, fazendo com que este olhasse para ele com uma sobrancelha levantada. Vendo que havia chamado a atenção dela, ele coçou as bochechas e continuou: "A julgar pela sua expressão, parece que você está insatisfeito." "Eu acho que sim." Misty encolheu os ombros em resposta, obtendo uma mensagem da seção central para que a seção leste se aproximasse algum tempo depois. Enquanto ela ordenava que todos se aproximassem um pouco mais da seção central, ela continuou a conversar com Valir. "Digamos apenas que não sinto que estou me movendo rápido o suficiente." "Você já está se movendo muito rápido para mim," Valir disse a ela. "Na verdade, de todos na seção leste, acho que fui o único que conseguiu ver para onde você estava indo, embora tenha certeza de que às vezes perdi você de vista." "É isso," respondeu Misty, suspirando levemente. "Quero me mover tão rápido que ninguém possa me rastrear." "Bem, esse é definitivamente um objetivo elevado," Valir não pôde deixar de dizer. "Você adquiriu habilidades que aumentam seu agir." "Mais ou menos, eu acho," disse Misty em resposta antes de dar uma rápida olhada no campo de batalha à frente deles. Calculando que faltavam apenas alguns minutos para a chegada da segunda onda, ela ordenou que todos acelerassem o passo. "Comprei todas as habilidades passivas na loja de pontos de contribuição que aumentam meu agir. Também comprei todas as habilidades ativas que fazem a mesma coisa, mas só posso ativar um determinado número delas até que minha mana acabe.
Depois de refletir um pouco sobre isso, Valir foi em frente e usou a análise no equipamento que Misty estava usando. No momento em que a seção leste terminou sua mudança para ficar mais próxima da seção central, Valir finalmente percebeu a única parte que ela não estava usando ao máximo. Seu equipamento não aumenta suas estatísticas em nada. Embora raro nos estágios iniciais do jogo, os equipamentos que aumentavam as estatísticas gradualmente se tornaram cada vez mais comuns à medida que se passava pelos vários níveis de classe. Na verdade, pode-se dizer que grande parte da razão pela qual jogadores de alto nível conseguiram atingir estatísticas incrivelmente altas se devia principalmente ao equipamento que usavam, aumentando todas as suas estatísticas a níveis insanos. A única coisa que ela tem que aumenta seu agir é a espada em volta da cintura, pensou Valir. Além disso, o impulso não é o máximo que você poderia obter com uma arma feita para um detentor de classe Rank 1. Quando foi a última vez que você trocou de equipamento? Valir perguntou enquanto Misty estava escolhendo pessoas para lutar na linha de frente. Alguns dias atrás. Por que você pergunta? Misty disse em resposta, perguntando a Valir se ele poderia ajudar na organização de pessoal para enfrentar a segunda onda. Bem, sinto que tenho uma ideia de como você poderia dar um passo mais perto de alcançar seu objetivo, disse Valir em resposta, o que instantaneamente despertou o interesse de Misty. No entanto, quando ela estava prestes a perguntar como, Rumble, um estrondo muito mais forte que a primeira onda foi sentido por toda a linha defensiva, fazendo algumas pessoas na linha de frente tropeçar e cair devido à intensidade do estrondo. Infelizmente para Misty, visto que a segunda onda de monstros já estava na frente deles, Misty não pôde deixar de suspirar interiormente, colocando o assunto na parte de trás de sua cabeça para mais tarde, enquanto ela concentrava sua atenção no campo de batalha. Avançar. Fim do capítulo. Capítulo 49 Maré de Monstros, Anomalia. GRAAHHH. Assim como na primeira onda, aqueles que foram designados para a linha de frente ultrapassaram a linha defensiva mais uma vez, avançando para enfrentar seus oponentes no campo de batalha. No entanto, enquanto Misty observava as pessoas que ela havia designado para lutar na segunda onda passarem pelo campo de batalha, ela parou alguns deles antes que pudessem avançar mais. Pare! Naturalmente, ao ouvir esse comando sair da boca de seu líder de seção, não havia nada que aquelas pessoas pudessem fazer a não ser parar, perguntando-se por que foram parados por seu líder antes que pudessem avançar mais. Felizmente, a resposta a essa pergunta chegou diante deles logo depois, com Misty informando-lhes o que poderia ter acontecido se tivessem continuado, fazendo com que seus corpos estremecessem. Foi minha supervisão que vocês fossem designados para a segunda onda. Os monstros nesta onda são no mínimo de nível 7. Eu não vou impedi-lo se você decidir ir além da linha defensiva e dar um soco acima do seu peso. Ela olhou para eles com uma expressão severa. No entanto, você também está livre para voltar para trás das muralhas da vila, pois já concluiu suas respectivas tarefas. A escolha é sua. Depois de refletir um pouco sobre as palavras de Misty, as pessoas que ela chamou para ficar se entreolharam um pouco, apenas para olhar para o campo de batalha diante deles logo depois. Eventualmente, depois de mais alguns segundos, eles seguiram em frente e agradeceram a Misty antes de voltarem para a aldeia. Vendo que as pessoas que ela parou estavam se dirigindo para a aldeia, ela voltou sua atenção para aqueles que ficaram atrás da linha defensiva durante a primeira onda. Depois de examinar todas as pessoas que ela poderia escolher, ela finalmente escolheu aqueles que pareciam adequados para o tipo de monstros que aqueles na linha de frente enfrentavam atualmente, apontando para eles. Você e você. Vocês estão todos 1 ou 2 níveis acima dos monstros durante esta onda, então é melhor ajudar os outros se surgir a chance. Sim, senhora. Surpreendentemente, todos eles não reclamaram de terem sido escolhidos. Em vez disso, as pessoas que ela escolheu respiraram fundo antes de agarrar firmemente as respectivas armas, correndo em direção ao campo de batalha alguns segundos depois.
Vendo que as pessoas que ela escolheu não tiveram problemas em substituir aqueles que partiram, observando-os entrar no ritmo de matar monstros enquanto ajudavam os outros quando podiam, Misty soltou um leve suspiro de alívio. Voltando para sua posição original uma vez, ela percebeu que a luta seria mais ou menos tranquila, assim como a primeira onda. Então, Valir, já que nossa conversa anterior foi interrompida pela segunda onda, você se importaria de me contar a ideia que você teve? Misty olhou para Valir ao lado dela, sua expressão cheia de curiosidade, bem como expectativa. A ideia que deixaria você um passo mais perto de alcançar seu objetivo, certo? Valir pediu para ter certeza. Com Misty assentindo em resposta à sua pergunta, Valir acenou de volta e abriu a boca, apenas para ser interrompido por uma voz que gradualmente ficou cada vez mais alta à medida que se aproximava deles. Oh, quem diria que esses dois realmente se conheceriam? Ao ouvir a voz familiar entrar em seus ouvidos, Valir virou a cabeça para olhar para o homem que havia aparecido diante deles. Tristan, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na seção central com Damian. Eu estava, mas Damian me disse para passear, já que eu parecia tão entediado enquanto observava aqueles na linha de frente destruir os monstros como nada. Tristan soltou uma risada. De qualquer forma, como a seção central não teve problemas em lidar com a segunda onda, decidi fazer uma visita à seção leste para me encontrar com você, Valir. Mas eu nunca esperaria ver outro rosto familiar na mesma seção. Dizendo isso, ele virou a cabeça para olhar para Misty com um sorriso. Já faz um tempo desde que nos encontramos pela última vez, Misty. Parece que você está cada vez mais perto de realizar seu sonho. Ainda estou longe. Na verdade, só fiz um pequeno progresso nisso. Misty balançou a cabeça. No entanto, Valir estava prestes a me contar uma ideia que me permitiria chegar mais perto de alcançar esse objetivo. É assim mesmo? Ouvindo as palavras de Misty, Tristan não pôde deixar de erguer a sobrancelha antes de se voltar para olhar Valir. Se importa se eu ouvir? Ainda teria contado a ela sobre isso, mesmo que você não perguntasse. Valir encolheu os ombros. Então, novamente, tenho certeza que você já sabe o que tenho em mente para torná-la mais rápida, Tristan. Eu faço. Tristan coçou a cabeça, ligeiramente confuso. Esta é a primeira vez que vocês dois se encontram, certo? Em resposta à pergunta, Valir e Misty assentiram em uníssono. Se for esse o caso, então por que você acha que eu sei o que você está pensando, Valir? Tristan olhou para Valir. Pense um pouco nisso, Tristan, disse Valir em resposta. Misty tem uma classe que se inclina para agir, tem habilidades que aumentam sua agir, mas ainda falta uma coisa. Tenho certeza que você pode descobrir a partir daí, certo? Ouvindo as palavras de Valir, Tristan não pôde deixar de ficar em silêncio, seus olhos ganhando um tom azul claro enquanto olhava para Misty por um momento. À medida que a névoa azul clara ao redor de seus olhos desaparecia gradualmente, ele não pôde deixar de olhar para Valir, sua expressão era de compreensão enquanto ele sorria levemente. Foi isso que você quis dizer, hein? É a única coisa que ela pode fazer além de subir de nível e atualizar suas habilidades. Valir assentiu, um leve sorriso aparecendo em seu rosto. Importa-se de me dizer o que está acontecendo? Claro, Misty ainda não tinha ideia do que os dois estavam pensando. Que ideia Valir tem para me ajudar a ficar mais rápido, Tristan? Bem, deixe-me responder isso para você. Assim que Tristan estava prestes a abrir a boca, Valir o interrompeu e começou a falar. Você tem uma habilidade que lhe permite identificar as coisas. Eu tenho análise de monstro, e quanto a isso? Misty respondeu, fazendo com que os dois se olhassem enquanto tudo finalmente fazia sentido para eles. Isso realmente explica muitas coisas, disse Valir logo depois. Para resumir, você não está fazendo uso total do seu equipamento. Misty inclinou a cabeça com ligeira confusão. Mas eu atualizei meu equipamento há apenas alguns dias. Você pode ter atualizado seu equipamento, mas apenas sua arma aumenta suas estatísticas. Tristan foi quem respondeu desta vez.
Se você tivesse análise, você seria capaz de ver informações sobre seu equipamento atual. Se você tivesse, você teria notado que sua espada aumenta seu status agi em alguns pontos. Graou. Porém, quando Tristan estava prestes a continuar explicando a Misty o que ela poderia fazer para melhorar suas estatísticas, um rugido alto ressoou pelos arredores, fazendo com que todos olhassem para o campo de batalha, percebendo que outra onda de monstros de longe estava vindo em sua direção. Suas auras são muito mais fortes do que qualquer um dos monstros no campo de batalha. Que diabos? Tristan amaldiçoou. Achei que a terceira onda não chegaria tão cedo. Com isso, Tristan despediu-se apressadamente dos dois enquanto voltava rapidamente para a seção central. Teremos que interromper nossa conversa aqui. Apenas um aviso, tenho certeza que Damian irá transmitir algumas ordens para todas as sessões em breve. Surpreendentemente, assim que Tristan disparou para longe, um grito reverberou por toda a linha defensiva, ecoando até chegar ao final das seções oeste e leste. Todas as seções, prestem atenção às minhas ordens. Todos os capitães da guarda e vice-líderes devem ir para a linha de frente o mais rápido possível. É hora de agir. Fim do capítulo. Capítulo 50 Maré de monstros, fazendo um movimento. Surpreendentemente, assim que a voz de Damian terminou de reverberar pelos arredores, uma estranha calmaria envolveu a linha defensiva. Naquele momento, todos se entreolharam, perguntando-se se haviam ouvido o anúncio corretamente. Claro, esperando que algo assim acontecesse devido à rapidez do comando, Damian balançou a cabeça com um suspiro antes de gritar mais uma vez, finalmente trazendo todos de volta à realidade enquanto os chamados se dirigiam para a linha de frente. Capitães da guarda, vice-líderes, sua hesitação sem dúvida colocará em risco a vida daqueles que estão no campo de batalha. Se você não quer se tornar a causa de mortes que poderiam ter sido facilmente evitadas, então mexam-se. Uau, uau, uau. No exato momento em que ele terminou de falar, algumas pessoas de cada seção passaram pela linha defensiva, todas com expressões solenes enquanto seguravam firmemente suas armas. Sem muita dificuldade, essas pessoas passaram pelo campo de batalha na frente, evitando todas as pessoas e os monstros de baixo nível contra os quais essas pessoas estavam lutando. Bang! Antes que a onda subsequente pudesse chegar até a metade do campo de batalha, aquelas pessoas apareceram diante deles, desencadeando seus movimentos mais fortes enquanto derrubavam uma dúzia de monstros de uma só vez. Claro, como ele foi delegado como vice-líder, Valir também foi um dos que chegaram para enfrentar a terceira onda, matando a intenção que emanava de seu corpo enquanto se esquivava do ataque de um monstro antes de enfiar sua lança na cabeça de outro. Perfurar. Bang. 144. Com a grande quantidade de força por trás do ataque de Valir, sua lança de madeira perfurou a cabeça do monstro sem problemas, aparecendo do outro lado por um tempo antes de Valir retraí-la. Então, sem deixar tempo para o monstro pensar, ele se abaixou e enfiou a lança em direção ao pescoço, dando um passo à frente para recuperar o equilíbrio. FSH. 69. Ding. Quando um som de notificação ressoou em sua mente, ele olhou um pouco para o monstro, observando-o perder gradualmente o vigor ao cair de lado com um baque surdo. Respirando fundo, ele pisou em cima do cadáver fresco, usando-o como plataforma para ir para o outro lado do campo de batalha, decidindo lidar com 3 monstros seguidos com uma mistura de movimentos básicos, bem como pers. Análise. Enquanto lutava contra esses monstros, Valir foi em frente e examinou as estatísticas de um deles, perguntando-se por que parecia fácil para ele e os outros matar esses monstros que compunham a terceira onda. Como o resultado da habilidade apareceu em sua mente, ele rapidamente entendeu o porquê, acabando com os monstros à sua frente antes de exercer toda a sua força em um salto gigante. Logo depois, ele manobrou seu corpo no ar, apontando sua lança para baixo para atacar o monstro que planejava emboscá-lo. Perfurar. Bang. 144. Além dos monstros serem de nível 10 e 11, há outra coisa que torna mais fácil matá-los, ele murmurou, socando o monstro com toda a sua força quando ele caiu de pé.
Em resposta, o monstro foi lançado voando por alguns metros, colidindo com alguns monstros ao longo do caminho como garantia. Ding. Monstro, nível 10. HP, 90 avos. Observações. Você é definitivamente um valentão se estiver lutando contra algo assim. Escolha alguém do seu tamanho. Por alguma razão, eles têm menos saúde que monstros normais. Com falta de ar, ele olhou ao redor do campo de batalha, percebendo que todos aqueles que foram chamados à ação haviam afetado o número de monstros que compunham a terceira onda. À sua direita, Misty estava zunindo pelo campo de batalha, acertando vários golpes em monstros pelos quais ela passou, matando-os efetivamente antes mesmo que eles percebessem o que estava acontecendo. À sua esquerda, um homem corpulento empunhando uma espada larga investiu contra o centro de um bando de monstros, apenas para girar seu corpo em alta velocidade logo depois. Surpreendentemente, o peso e o impulso por trás da espada grande foram suficientes para cortar os monstros e matá-los, fazendo os olhos de Valir se arregalarem ligeiramente de incredulidade, pois ele não pôde deixar de recordar uma certa memória enquanto observava a cena se desenrolar de longe. Isso não é uma habilidade daquele herói daquele jogo. No entanto, ao contrário da memória que ele recordou, o impulso desta pessoa aumentou gradualmente à medida que ele continuava a se mover pelo campo de batalha, transformando-se em uma lâmina rotativa feita exclusivamente para matar monstros. Em algum momento, Valir não pôde deixar de se perguntar se o homem algum dia ficaria enjoado com o que estava fazendo, visto que o homem já havia continuado assim por mais de um minuto. No entanto, como ainda havia uma tonelada de monstros diante dele, ele sabia que não poderia mais se dar ao luxo de observar o que os outros estavam fazendo, avançando mais uma vez para lutar contra os monstros. Como ele ainda não era um verdadeiro detentor da classe Rank 1, ele utilizou seu conhecimento de acertos vitais e brutais para compensar suas faltas de estatísticas, sempre certificando-se de mirar nos pontos fracos dos monstros. Por causa disso, a velocidade com que ele matou sua porção de monstros, que normalmente seria a pior entre eles, estava no mesmo nível dos demais que também lutavam. Esqueci totalmente que poderia desbloqueá-los. Depois de matar mais algumas dúzias de monstros ao seu lado, Valir não pôde deixar de parar quando uma certa memória surgiu em sua mente, dizendo-lhe que havia algo que ele ainda não tinha usado e que poderia melhorar sua eficiência de matar. Sistema, abra a árvore tecnológica. Ding. Quando a tela contendo a árvore tecnológica apareceu em sua visão periférica, Valir continuou a se mover, confiando em sua memória muscular que ele aprimorou em sua vida passada para lutar contra os monstros enquanto examinava a árvore tecnológica. Ainda tenho 30 pontos de tecnologia sobrando depois de desbloquear os avanços que precisava na seção de inovação e produção, ele murmurou, gastando uma certa quantidade deles sem hesitação quando uma série de notificações apareceu em sua mente logo depois. A atualização dessa habilidade pode não parecer muito, mas contanto que eu jogue minhas cartas corretamente, poderei matar mais. Folheando as notificações que havia recebido, Valir fechou todas elas quando um sorriso apareceu em seu rosto, olhando destemidamente para o monstro à sua frente antes de pular para frente e estocar sua lança, mirando na cabeça do monstro. Então, novamente, esta outra atualização já é um exagero. Perfuração forte. Bang. 201. Com o quão destrutiva foi a força por trás do ataque, a cabeça do monstro foi arrancada quando um número vermelho escuro apareceu acima do corpo do monstro por alguns segundos antes de desaparecer. Por um momento, todos os monstros nos arredores ficaram em silêncio com a visão que acabara de se desenrolar diante deles, seus olhares contendo uma pitada de medo em relação ao homem que estava diante deles. No entanto, não muito tempo depois, esse medo desapareceu, sendo substituído por uma raiva pura. Distanciando-se dos monstros que pareciam decididos a matá-lo, Valir não pôde deixar de lembrar o número que havia aparecido acima da cabeça do monstro mais cedo, fazendo-o soltar uma gargalhada alta antes de parar em seus passos, virando-se para olhar os monstros perseguindo atrás dele com um sorriso ligeiramente diabólico. Respirando fundo,
Ele dobrou os joelhos antes de exercer toda a sua força através deles, disparando rapidamente em direção aos monstros. Soltando uma leve risada, ele saltou no ar mais uma vez antes de atacar um dos monstros com sua lança. Perfuração forte. Fim do capítulo. Os amigos têm tudo em comum, e a amizade é a igualdade. Pitágoras.